Estamos aqui com o Dr. Barrichello, né? Sérgio Barrichello, que a gente vai poder ter uma conversa hoje muito legal sobre vários assuntos aí, contar um pouco da história dele e tal. Mas só explicando quem é o Dr. Barrichello. É um especialista em emagrecimento por procedimentos, né? Então, assim, antes da gente começar, né? Antes da gente te apresentar, explica um pouquinho pra gente como é que é esse emagrecimento por procedimentos. Tem algumas coisas que a gente vai mostrar depois aqui, né? Balão deglutível, gastroplastia endoscópica, balão intragástrico, cirurgia bariátrica, né? Então, um pouquinho disso, e depois nós queremos voltar um pouquinho atrás, e aí vamos falar um pouquinho sobre o início da história do Dr. Barrichello. Muito legal, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Marco, Vivian, com toda a audiência de vocês. É incrível poder bater um papo bacana, trazendo novidades do segmento de emagrecimento, falando um pouquinho de mim mesmo, que não é tão habitual, né? A gente falar da gente mesmo para outras pessoas, ainda mais para esse público que certamente vai curtir bastante esse papo. E o meu trabalho hoje é basicamente cuidar de pessoas que estão acima do peso e que precisam de uma ajuda para perder peso. Porque a gente sabe que hoje nós vivemos num mundo obesogênico, né? Todo lugar tem uma plaquinha de um fast food ou de alguma coisa. Então, a perda de peso se torna cada vez mais complexa. Então, o meu papel e o meu time é de oferecer alternativas para que as pessoas consigam alcançar um emagrecimento, uma qualidade de vida de uma maneira mais fácil, mais fluida, sem tantos traumas de privações. Então nós usamos métodos endoscópicos, que são os balões intragástricos. No caso agora um balão que é uma tecnologia que chegou esse ano no Brasil, que é o balão deglutível. A redução de estômago por endoscopia, cirurgias bariátricas, o tratamento endoscópico do reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, que muita gente nem sabe disso, mas sim, quem opera pode reganhar todo o peso de volta e nós conseguimos, por endoscopia, sem precisar operar esse indivíduo, tratar esse reganho de peso. Então é basicamente isso que eu faço atualmente. Legal, muito interessante, porque tem uma gama de procedimentos e de alternativas que podem ser, né, dosadas de acordo com a necessidade e também com os resultados. A gente sabe que uma cirurgia bariátrica tem um impacto muito maior do que uma gastroplastia endoscópica, por exemplo, para perder peso, né, para reduzir o estômago efetivamente. Mas claro que é um procedimento com uma recuperação muito mais fácil, não precisa cirurgia, não tem todo aquele negócio. Então são alternativas diferentes aí, né? Para pessoas que têm objetivos diferentes também. Muito interessante. Exatamente. Mas no frigir dos ovos, tudo vai acabar naquela questão de mudanças de hábitos, que hoje nós temos aqui, inclusive, um especialista em mudança de hábito para ajudar a gente nesse bate-papo, para florear um pouco tudo isso, né? Eu ia falar exatamente isso quando você me falou sobre o reganho de peso, que é muito comum, e aí você tem que fazer um novo procedimento, que é menos invasivo e tudo, mas é um novo procedimento. Não tem dúvida. Porque não aconteceu mudança de hábito, mudança de mentalidade, mudança de relação com a comida. Exato. E o que você vê que é a maior dificuldade das pessoas que fazem a cirurgia na relação com a comida? Porque, como você falou, o mundo obesogênico, inclusive a relação com a comida é muito afetiva. Sem as dúvida. pessoas se reúnem com família, com amigos, e sempre tem comida envolvida. Essa é a maior dificuldade. Exato. Então, é muito legal a gente poder entender um pouco mais sobre essas questões, porque a maior dificuldade hoje em dia da pessoa que deseja emagrecer é a falta de adesão ao tratamento. Isso para quem quer emagrecer, um tratamento primário. Só para vocês terem uma noção básica do assunto, cerca de 45% das pessoas que buscam um atendimento para emagrecer não voltam para a segunda consulta. Uhum. Então, isso nós chamamos de dropout, que é o termo que a gente usa na ciência. É enorme. E por quê? São as duas grandes coisas. Primeiro, não tem resultado rápido. Isso faz com que o indivíduo desista.
Outra coisa, metas inalcançáveis. O cara acha que vai perder 30 quilos e ele vai perder 3. Então ele vai desistir do tratamento. Quando a gente fala de reganho de peso pós-cirúrgico, esse é um universo gigantesco e altamente interessante, porque você imagina, o paciente ele passa por um processo bastante grande, onde até um determinado momento ele tem uma readequação alimentar compulsória. Cara, não tem jeito, o cara não consegue comer. Só que o ser humano é um ser altamente adaptável. Logo, ele começa a conseguir comer. E quando não consegue, aí é a grande questão, né? Porque você tem... o pessoal começa a adquirir o hábito de ingerir soft foods, que a gente chama. Imagine você fez um bypass. O bypass, pessoal, é aquela cirurgia que a gente deixa o estômago desse tamaninho e faz a emenda do intestino, muda o trânsito intestinal. Um estômago deste tamaninho, com uma passagem de 12 milímetros do estomaguinho para o intestino. Quando o cara come um pedaço de carne, ele fica assim, parecendo um baiacu. Ele não vai querer comer mais nada. Só que o cara, ele não quer comer alguma coisa que o faça não comer mais. Ele deseja comer mais. E aí ele vai para carboidrato, principalmente farinha. Porque o pãozinho, a hora que você coloca na boca, já era, derreteu, chega lá embaixo, já é aguinha. Ou seja, ele passa. Cervejinha, passa. Sorvete, passa. Leite condensado. Demais. Eu já vi os caras não passam por aqui, coisa horrível. É isso. O cara tá desesperado, né? Ele toma leite condensado. Ele não tá perdendo peso sim, porque ele toma leite condensado o dia inteiro. Exato. O paciente quer comer. Ele não tá preparado emocionalmente para abrir mão daquele hábito que ele já está acostumado durante uma vida. Por isso que o tratamento da obesidade, ele é tão bonito. Porque a gente sabe que é muito mais do que um corpo. Aquilo ali é uma história. A obesidade é uma história que vem lá de trás, ou mesmo de pouco tempo. Um trauma, uma situação de depressão. Então, a obesidade é realmente algo de uma magnitude, de uma importância tão grande. E uma outra coisa muito legal. Você acredita, Marcos, que apenas 1,5% de pacientes que têm indicação precisa de cirurgia bariátrica, eles operam? Ou seja, 98,5% de todo mundo que tem indicação. Ou seja, eu vou falar aqui para o pessoal a indicação, que é IMC, que é aquele peso dividido sobre a altura ao quadrado. Índice de massa corporal. Índice de massa corporal acima de 40 ou acima de 35 com comorbidades associadas. Pressão alta, diabetes. Exatamente. Todas as doenças associadas à obesidade. 98,5% de quem está nessa condição não faz a cirurgia bariátrica. Olha que loucura. A gente pergunta por quê? Medo, falta de acesso, financeiramente não alcança. Então tem inúmeras razões. Mas olha o tamanho desse problema. Muito legal, né? Muito louco isso. E né? as pessoas acho que não veem como um problema tão grande, você acha isso? Então, o nível de consciência da humanidade frente à obesidade sobe, aumenta dia após dia. Entretanto, a obesidade ela foi considerada doença pela Organização Mundial da Saúde na década de 80. Então, o que acontece? É muito novo. O pessoal reclama que o cara foi no hospital, não tinha maca para ele morreu. Foi um caso, né, que aconteceu há pouco tempo atrás. A gente não está preparado ainda para isso. É uma doença desde a década de 80. 40 anos. E em 40 anos, nós não tivemos nenhum avanço importante no controle da obesidade no mundo. Vocês acreditam? Com cirurgia, com procedimentos endoscópicos, com medicações das mais diversas, nós não temos nenhum avanço consistente para o combate da obesidade. Ou seja, os números crescem.
Então, a possibilidade de nós tratarmos é difundindo conhecimento. É mostrando para as pessoas o nível de importância que é estar saudável, estar comendo bem, estar fazendo exercícios. E isso são sementinhas que nós plantamos todos os dias nos nossos Instagrams, nas nossas mídias sociais. Tudo que a gente fala impacta as pessoas, mesmo que seja uma pessoa. Então, a importância do conhecimento sobre essa doença é gigantesca e não precisa ser médico. Pode ser qualquer agente de saúde. Ah. É só uma palavra, um acolhimento, chegar para o indivíduo e falar, meu, eu sei que não é fácil, mas é possível. Vamos começar devagar, vamos tentar mudar um pouco o olhar que você tem para os seus alimentos, para o seu modo de se alimentar. Então, é uma jornada enorme e realmente muito importante. Você falou aí sobre a obesidade sempre ter uma história por trás do que motivou aquela, possivelmente uma compulsão alimentar, ou uma depressão, um estresse pós-traumático. Quando você falou em história, eu pensei na sua história, o que te levou a chegar ao contato com a obesidade e o tratamento para a obesidade. Então, essa é uma história interessante, né? Porque imaginem vocês, eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, gordinho, minha mãe sempre muito preocupada, né? Porque na minha casa era todo mundo magrelo. Todo mundo, e eu era gordinho. Meu irmão magrinho e eu era gordinho. E assim, minha mãe, ela me fazia tomar todo dia de manhã um troço, era um líquido que tinha um pote com uma alga marinha dentro do pote, um troço nojento, parecia uma manteiga dessa grossura. Ela tirava um negocinho daquele e eu tinha que tomar todo dia de manhã em jejum, aquele negócio ruim pra caramba. Então é assim, obviamente não adiantava nada, mesmo porque eu tomava aquilo de manhã, mas eu sabia onde estava o chocolate escondido e eu ia lá, dava um jeito de pegar, comia e boa. Então é assim, na minha vida, eu tive muito contato com obesidade desde sempre, porque eu era obeso. Então, foi muito interessante. E eu fui crescendo. A obesidade, para mim, era um status que não me incomodava naquela época. Eu não sabia se me incomodava ou não, E na que época realidade. era? Quantos anos você tinha? Desde sempre. Eu nasci gordinho e assim continuei até uns 14 anos. Que aí, nos 14 anos, eu tive um problema de saúde. Eu tive um tumor benigno da base do crânio, assim, por dentro, no céu da boca, que eu tive que fazer uma mega cirurgia e aí emagreci, né? Não tinha como comia. comer. Fiquei um mês sem comer, perdi peso e aí foi. Mas nessa jornada de emagrecimento... Foi um tumor na hipófise? Não. Foi na base do esfenoide. Olha. Que é um osso do crânio. Sim. Né, pro pessoal. E aí, o que aconteceu? Nessa minha jornada da infância obesa até a minha adolescência, de que eu iniciei o meu status de magro, eu vivi de tudo que você pode imaginar. O meu apelido na escola era gordo. Naquela época não tinha essa de bullying, de mimimi nenhum, de obesofobia, sei lá. Lá o meu apelido era gordo. E eu lidava muito bem com isso. Aí eu lembro muito bem que em 2003, eu já adulto, formado, magro, eu estava no banheiro, eu entrei na residência de cirurgia geral no Edmundo Vasconcelos aqui. E eu estava no banheiro fazendo xixi. Aí do meu lado veio um senhor de óculos, olhou pra minha cara, fazendo xixi. Ele olhou pra mim, você não é o gordo? Eu falei, porra, eu sou. Pelo menos eu era. Sim. Aí ele falou, porra, aqui, doutor Maurício, pai do Marquinho, que você ia comer estrogonofe na minha casa e tal, não sei o quê. Olha que loucura que é isso. E aí, nesse momento, eu comecei a ter a noção do quanto que isso impactou na minha vida, né? Eu tinha traços dessa situação de obeso, emocionais,
operacionais, porque enquanto os meus amigos faziam uma educação física, todo mundo saia correndo para lá, para cá, eu tentava burlar a educação física. Sim. E aí eu era o último a ser escolhido no futebol, evidentemente, mas depois que eu emagreci eu continuei sendo o último também, né? Isso é uma questão muito mais de talento que faltava. Não desenvolveu. Mas, não desenvolvi. Então, a história da obesidade ela é muito presente na minha vida. E a loucura de tudo é porque à minha volta não tinha ninguém obeso. Eu era o único. Na minha família tinha o meu primo, que estava gordinho, e eu. O resto todo mundo magro. Naquela época, eu tô com 45 anos, naquela época a maioria das pessoas eram magras, né? Hoje que a maioria estão com problema de peso. Mas aí, no final das contas, eu acabei enveredando para os procedimentos bariátricos, porque a gente chama de bariátricos tudo que é relacionado com peso, não só a cirurgia, né? O baros, peso e átricos, tratamento. Então, é o tratamento do peso. Na residência de cirurgia, que os médicos que eram meus preceptores operavam muito a cirurgia bariátrica. Então eu comecei a ter acesso ali àquele contexto e me remetia, sim, ao passado. De uma maneira não sofrida, não agressiva, aquilo não me machucava, não me trazia dano. Aquela sensação, pô, agora eu tô operando a galera que tá obesa, isso podia ter sido o meu destino, o que vai acontecer comigo. Então, eu não guardo aquela sensação ruim. Pelo contrário, eu guardo uma sensação muito boa. Eu tenho uma sensação muito boa porque eu sei que é legal estar magro. Que apesar da dificuldade para o indivíduo mudar a vida, vale a pena o esforço. Então, eu tenho muito carinho pelo meu segmento. E aí eu fui para o HC fazer endoscopia. Eu achei que eu nunca mais ia ver cirurgia bariátrica na vida. Só que lá no HC, o meu chefe, que é o meu grande amigo, Dr. Eduardo Moura, que hoje ele é o chefão lá do departamento de endoscopia, ele colocava balão intragástrico. E aí ele falava para mim assim, ó, Sérgio, isso funciona, mas precisa ter equipe multidisciplinar. E aí ele me introduziu a esse universo que eu segui, ele ficou parado por um tempo, depois ele entrou nesse jogo também, mas ele ficou parado e eu segui tratando obesidade de uma forma minimamente invasiva, sem precisar cortar ninguém, sem precisar de nada. Então, hoje, o meu trabalho é exatamente isso. O menos é mais. E dá um resultado maravilhoso. Incrível. Fantástico. Incrível. Porque é aquela história. A obesidade, ela é uma patologia que deve ser considerada em dois momentos. A doença crônica e a doença crônica agudizada. A doença crônica agudizada é aquela que vai te dar pressão alta, diabetes ou resistência insulínica, depressão, queda de autoestima, apneia do sono e todas as patologias que todo mundo já ouviu falar relacionada com a obesidade. Nesse momento, a doença está agudizada. E isso a gente resolve com um tratamento para obesidade. Agora, a doença crônica, essa tem, por exemplo, se um indivíduo com 30 anos que está com 120 quilos tem 80 quilos depois de um tratamento com 31, ele tem pelo menos mais uns 55 para manejar a doença crônica. Isso. E por isso que todo mundo fala, perder é fácil, difícil é manter. Não é, é que são coisas diferentes. A obesidade crônica agudizada é um tipo de tratamento que é muito mais assertivo. Você opera o cara, você coloca um balão no cara, o cara vai emagrecer. Agora, o tratamento da doença crônica, que é de longuíssimo prazo, demanda uma mudança estrutural muito importante, que normalmente as pessoas não alcançam. A grande maioria de todas as pessoas que emagrecem vão voltar a ganhar peso em algum momento. Algumas ganham ao ponto de precisar de outra intervenção, outros não. Então, os resultados têm que ser considerados nestes dois momentos. Por exemplo, o paciente coloca um balão. Doutora, mas a hora que eu tirar eu vou engordar. Pode ser que sim.
Por quê? Nós estamos tratando a sua doença aguda, agudizada no caso. Sim. Agora, se você não tratar a sua doença crônica e não entender a sua obesidade residual, ou mesmo que você esteja magro, você vai voltar a agudizar a sua doença. Então, você necessariamente precisa entender esses dois grandes momentos do tratamento da obesidade e por isso que as ferramentas são tão importantes para emagrecer o indivíduo, tirá-lo da doença crônica agudizada, que é o que vai matá-lo, e prepará-lo para o tratamento da doença obesidade crônica. Então não é tão simples assim. Não. Né? E é raro, ainda hoje, o entendimento sobre a mudança de dentro para fora? Então, a mudança, quando a gente fala uma mudança de dentro para fora, ela é a base do negócio. Apesar de parecer filosófico demais, é a única que realmente funciona. É a única durável. É a única que é possível. Porque, entenda uma coisa, quando a gente toma uma decisão, o nome já diz, né? Decisão, cisão, corte. Corte dói. Então, é uma mudança importante que você precisa estar afim de fazer. E você só está afim quando está lá dentro do seu coração. E aí é a mudança de dentro para fora. Não adianta se iludir que o paciente vai ser emagrecido. Não existe emagrecer alguém que de fato dure para sempre. O que existe numa perda de peso a longo prazo é o paciente querer ser aquela outra pessoa que não é a mesma que ele conheceu obeso. Ele precisa olhar no espelho e enxergar a outra pessoa. Senão, fica complexo. Mas ainda é raro chegar a esse entendimento? A maioria ainda quer que você seja um mágico? Você tem a varinha mágica e resolva, e ele não precisa fazer um esforço tão grande? Na realidade, todos os pacientes entendem, todos, a maciça maioria entende a necessidade desta mudança. Mas de entender realmente mudar é um caminho que demanda a vida, talvez. E a maciça maioria não consegue. Sim, porque é muito falado, mas realmente a gente vê as pessoas colocando em prática e absorvendo aquilo de verdade. Mudança de hábito. Muito complexo. Envolve muitas crenças, envolve hábitos familiares desde pequenininho. Às vezes de uma família que é inteira obesa, às vezes a sensação de pertencimento àquela família fica perdida quando a pessoa emagrece. Exato. É muita coisa. E aquela história, né? É muito mais fácil você ser obeso. Porque é o seguinte, você conhece qual é o defeito do gordinho? Não tem. O gordinho é sensacional, ele é legal, ele é animado, ele é inteligente, ele é tudo e ele é gordinho. Então, é a única coisa que o indivíduo tem que você possa... Evidente, tem o chato, tem todo mundo, mas a primeira coisa observada de um paciente obeso é a obesidade. Então, todas as outras críticas que possam chegar, elas são secundárias. Então, existe uma proteção contra críticas. Evidentemente que ainda tem toda aquela questão, o panículo adiposo, a gordura protege do meio, aumenta a temperatura corporal. Tem uma série de coisas filosóficas que também levam a esse tipo de pensamento. Mas se você for pensar na prática, é muito mais fácil você estar acima do peso, principalmente nos dias de hoje, onde 60% da população brasileira está de sobrepeso. Ou seja, o pertencimento hoje anda atrelado com problemas de peso, né? E aí você tem aquela questão, se eu estou acima do peso, a sociedade me aceita desta maneira, eu não preciso me esforçar tanto para isso. Eu posso me esforçar para ser saudável. E tá excelente, né? Mesmo porque você tem um grau leve de obesidade, é um cara mega ativo, come-se bem, a chance de você ter uma intercorrência é muito semelhante ao quem tem um IMC 25. Evidentemente, se você tiver um IMC 32, 33, aí sim você está num risco maior. Mas o fato é exatamente esse. Esse desejo de ser emagrecido,
de ter o caminho extremamente facilitado é oriundo do ser humano. Se não fosse assim, nós não teríamos inventado a roda, não teríamos inventado o fogo. É tudo para facilitar a nossa vida, né? O paciente vai querer fazer uma lipo 3D para ter o tanquinho, mas não vai querer fazer abdominal para poder crescer o músculo e nem deixar de comer pão para secar o tecido para poder aparecer o tanquinho. Sim. Então essa é a grande realidade. E é honesto, sabe? Eu falo para meus pacientes, falo assim, cara, eu também adoraria ter um atalho, eu adoraria poder fazer a coisa mais fácil, só que tem coisas na vida que não nos permitem atalhos. E a obesidade é uma dessas. Não tem jeito. Não tem caminho fácil. E é um mercado gigantesco isso aí, porque a indústria farmacológica investe bilhões em pesquisa de novos medicamentos, de novos cápsulas milagrosas, né? E isso, infelizmente, assim, já tem se tentado de tudo, né? E antigamente medicações que tinham para-efeitos muito maiores, né? Problemas complicados, né? A gente ouve os pacientes, doutor, também fui para amor, eu fiquei fora do ar, ficou louco, né? Por um tempo. Então, algumas medicações com muito... E hoje, claro, tem coisas muito melhores, né? Mas é um mercado gigantesco explorado no mundo todo, investido bilhões da indústria para tentar. Bilhões. E assim, e a gente vê que a simplicidade parece que ganha de toda essa nova tecnologia, né? Na maciça maioria das vezes, a gente tem que aliar tudo para que o resultado seja consistente. Mas se você for pensar friamente, a ideia é o simples. É o feijão com arroz. Literalmente, é o feijão com arroz. Quem come comida... Feijão com arroz, isso é comida de verdade. Exato. E você falou uma coisa muito interessante em relação à indústria farmacêutica. Você saiu uma matéria agora, semana passada, que a Pfizer, é a do Ozempic, virou a indústria número 1 da Europa. É a mais rica da Europa. Olha que bizarro. E isso é assim mesmo. Vai chegar o Wegovy aqui o ano que vem. O Wegovy é a semaglutida, que é a mesma molécula do Ozempic. Só que o Ozempic é 1 miligrama, o Wegovy vai ser 2,4. Vai chegar no Brasil algo em torno de R$ 2.300 a caneta. Ou seja, para quem? Quem vai usar isso aí? Porque você precisa usar prolongadamente. Sim. Então, e a indústria tem essa pressão enorme, porque eles sim fazem investimentos bilionários, mas ganham trilhões. Então, e olha o paradoxo, nós somos dominados por duas grandes indústrias, a alimentícia e a farmacêutica. A alimentícia te seduz com alimentos práticos, rápidos, deliciosos e baratos. Junk food, viciantes. Viciante. E a farmacêutica é apaixonada pela alimentícia porque depois um arruma o problema para o outro consertar. Na verdade, eu li um artigo até da psicologia, né, em que se falava que a indústria farmacêutica, na verdade, ela se antecipa. Ela faz o remédio e aí a indústria se encarrega de gerar o problema. Exato. E exatamente o que acontece, porque aquilo se torna necessário. Aquilo foi fabricado antes de ser necessário, foi inventado antes de ser necessário, e a sociedade se encaminha para precisar daquilo. E sabe qual é a grande questão da obesidade? É que assim, o paciente que precisa de medicação para emagrecer, que são quase todo mundo, né? 60% da população brasileira tem esse problema, mas o dado é o seguinte: lá nos Estados Unidos, que eles fazem mais pesquisas populacionais, mostraram que de todo mundo que precisa, tem indicação de uso de medicações para emagrecer, menos de 2% tem prescrição médica. Entretanto, uma galera usa remédio para emagrecer. Isso significa o quê? Se 1,5% tem receita médica, o resto da galera, que é muito mais que esse 1,5%, está usando como?
sem nenhuma indicação, com a indicação do vizinho, do primo, do sei lá quem. E aí o que acontece com isso? O resultado, ele é muito aquém do que nós vemos nas publicações internacionais. Não tem resultado. O cara vai passar mal, ou ele não vai tomar uma dose que seja suficiente para deixar o apetite dele controlado. Então, a falta dessa conexão entre médico, drogas e população acontece de uma maneira muito intensa. E essa é uma das grandes razões que a indústria está bilionária, a indústria alimentícia está bilionária e os pacientes obesos. Que a gente não cuida. E cada vez mais consumindo. Super. Consumindo remédio sem prescrição, sem conhecimento, sofrendo efeito colateral que te faz consumir outros remédios para tratar aqueles efeitos colaterais. As pessoas nem leem, né? Se não fosse a obesidade, a gente não ia ter pressão alta. Teria, mas um número pífio. Câncer ia cair pelo menos metade, porque a maioria dos cânceres são relacionados com a obesidade hoje. Câncer de cólon tá que nem água. Se você for pensar, todo mundo tem um amigo de 40, 45 anos que, fulano tá com câncer de cólon. Aí você vai ver gordinho, sabe? Então, o que acontece? Óbvio que câncer de cólon pode dar em qualquer paciente, mas tem uma relação direta com a obesidade. Câncer de bexiga, relação direta com a obesidade. Gordura no fígado, que leva a cirrose, que leva a hepatocarcinoma. Obesidade. Então, se a gente consegue, se não existisse obesidade, diabetes tipo 2, que no Brasil são mais de 15 milhões de pessoas... 10% da população, quase 10%. 15 milhões de pessoas. Ia cair isso para quanto? Muito, mas muito menos. Então, hoje, a obesidade, ela move o mundo, financeiramente falando. Mas existe, eu acho que existe, né, um movimento muito grande, eu acho que as redes sociais são representantes da nossa sociedade, existe um movimento muito forte nas redes sociais de falar disso, né? Inclusive existem youtubers, instagramers, né? Pessoas que trabalham na rede social, que o sujeito era um gordinho, emagreceu, vira um modelo e vira famoso por causa da sua jornada pessoal, jornada do herói e tal, né? Consegue manter e ele arrasta, né, uma quantidade gigantesca de pessoas que também estão empolgados e querem entrar naquilo. E eu acho que tem um movimento gigante nas redes sociais falando mais de alimentação. Todo mundo que vem, por exemplo, no consultório e que precisa perder peso para cirurgia plástica, por exemplo, quer fazer uma cirurgia, quer perder peso antes da cirurgia. Aquela pessoa, normalmente, ela já tem uma noção, tem que diminuir farinha e açúcar, né? Se eu fizer algum grau de jejum, quando eu faço, me sinto muito melhor, doutor, e tal. Então, assim, falar sobre saúde, a gente está falando aqui não sobre... essa medicina da doença, que seria a medicina dos remédios, mas sobre saúde verdadeira, comida de verdade, né? Eu acho que cada vez mais tem mais espaço nas redes sociais para falar sobre isso, e eu acho que é um movimento enorme, assim, que vem cada vez tomando proporções maiores e tal. E eu vejo isso como uma coisa muito legal, porque as pessoas estão começando a despertar sobre isso. Se fala muito mais, e hoje... tudo com a internet tem um fluxo muito forte, né? Então, se fala muito mais de uma alimentação saudável, sobre alimentação orgânica. Era uma coisa meio exótica. O que viesse o tomate envenenado, tomate e morango, que são as coisas que mais tem veneno, tá tudo bem, vamos embora. E hoje todo mundo já sabe o que todo mundo tá falando mais sobre isso. Eu vejo isso como um movimento sensacional. Como que isso se reflete na tua prática, assim? Porque as pessoas estão mais cientes, talvez não tão mais conscientes e dispostas a fazer aquilo que precisa, mas tem muito mais conhecimento, muito mais informação. Todo mundo tem muito acesso à informação com os smartphones e com as redes sociais divulgando muito fortemente sobre a beleza, porque na verdade as pessoas querem emagrecer não para ficar mais saudáveis, porque elas querem ir no verão, botar o biquíni, porque elas querem ficar bonitas para amiga, que agora também
fez uma plástica e tá com os peitões novos, enfim. Mas eu vejo como esse movimento de falar mais de alimentação e alimentação, comida de verdade, a importância da boa alimentação, a nutrição funcional, existia assim sei lá, 10, 15 anos atrás, 2, 3 nutricionistas ultra especializados. Hoje, a quantidade de nutricionistas mais bem informados em dietas do que médico é a imensa maioria. Então isso é muito legal, né? Que existe um movimento fantástico, assim, um esforço enorme. A gente está falando da parte da indústria, mas existe um outro lado também das redes sociais. Como que tu vê o reflexo desse movimento, né? Que todo mundo já entrou em contato, todo o gordinho já entrou em contato com essa informação na internet antes de procurar fazer algum procedimento. Qual o reflexo disso em relação a, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo, ou mais um pouco que isso, né? Em que a informação não era tão divulgada assim como é hoje. Então, na realidade, isso é muito bom mesmo, mas também tem aquelas coisas que você vai ver que são tudo muito mentiras, que fazem com que as pessoas se desestimulem achando que vão chegar naquilo ali e vão falhar. Então, tudo tem o seu lado muito bom e o seu lado não tão bom assim. Agora, o acesso à informação realmente ficou muito maior. Hoje você consegue informação adequada em vários lugares bacanas, então ajuda muito. O meu paciente, especialmente, é um paciente que ele já vem meio que machucado das tentativas prévias. Então, no meu caso, eu preciso muito mais de um acolhimento inicial daquele indivíduo que já sofreu tanto com tentativas frustradas e mesmo a dor da falha. E aí eu enxergo tudo isso de uma maneira que o meu trabalho, a minha abordagem tem que ser um pouco mais especial, um pouco mais individualizada, porque sim, esse cara, ele viu no Instagram da mocinha lá, que ela emagreceu o marido dela com isso, que precisava de força de vontade, que precisava disso, que precisava daquilo, mas não mostrou que o cara é um milionário que tem tempo para fazer o que ele bem entende. Ele não é uma pessoa comum que pega um ônibus às 6 horas da manhã, trabalha que nem um alucinado para chegar às 8 horas em casa, ganhar R$2.000 por mês e não ter dinheiro para comprar o tomate orgânico. Então, o discernimento do que é de fato a mídia é muito importante, né? E outro, CRM, por exemplo, para eu falar alguma coisa, o CRM está lá olhando para mim alucinadamente, esperando que eu fale uma coisa, uma bobagem, não uma bobagem de verdade, mas, por exemplo, algo que fira a ética médica e nós somos regulados. Agora, a mocinha, que não é nada, nem nutricionista, ela fala que o marido dela emagreceu 20 e poucos quilos porque foi ela que deu a dieta, que é uma dieta imbecil, que não deveria ser dado daquela forma, mas ela pode falar. Então, a mídia tem esse perigo, porque ela vai vender bilhões de reais em cursos falando aquilo que não vai contemplar realmente quem precisa contemplar. Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. No meu consultório já chegam muito mexidos. Calejados. Então, o meu paciente é um paciente já num nível de consciência diferente. E aí você está falando daquele 1,5%, que Exato. é o que de fato vai lá intencionado a fazer uma mudança. Exato. E aqueles 98,5%, eu estava pensando aqui, conforme você foi falando da influencer, que tem montes de coach agora ensinando caminhos mágicos. E aí me lembrei que esses 98,5% podem desanimar muito com as referências que a gente tem hoje. Óbvio. Primeiro, porque os corpos que a gente vê no Instagram são irreais, além de serem formas irreais atingidas por cirurgia plástica e dietas radicais e ainda Photoshop. Muito. Muito. Ainda tem uma alimentação que é para poucos. Também é inacessível a alimentação deles. Exatamente. E isso também desanima esses 98,5%. Não é à toa, não vem apenas de crenças, de medos e tal. Vem também das referências que a gente tem abundantes hoje. Então, a rede social tem um aspecto negativo nesse sentido.
A gente tem acesso à informação que muitas pessoas perguntam, tá, e o que eu vou comer? Se eu não posso comer isso aí que ela está mostrando, o que eu vou fazer? A internet dá fluxo muito forte para as coisas boas e muito forte para as coisas ruins. Então, infelizmente, tem os prós e contras. Mas eu acredito firmemente que a internet traz para a gente informações importantíssimas. Sim. E vai ser só por intermédio da mídia, no caso, a mídia não a televisiva, porque essa já não serve mais para muita coisa, mas da mídia de mídias sociais, provavelmente que nós teremos aí um upgrade na condição não só da obesidade, como de várias doenças que hoje nós temos no nosso cotidiano. Eu acho que a condição, nisso que tu está falando, a condição do mundo, e a gente sempre está falando do Brasil, porque o Brasil tá... Mas o Brasil tem melhorado, sabe? Assim como todos os países do mundo, se a gente pegar as últimas 5 décadas, 10 décadas, né? E for ver o histórico, tá sempre... A condição humana na Terra tem melhorado. Longevidade, então, muito. Em tudo, em todos os níveis, né? Nível de consciência, nível assim, físico, emocional, mental e espiritual. O emocional e o mental, mais devagar. Né? Mas o físico já tem um nível bem melhor do que tinha antes. Né, Marcão, que essa geração atual vai ser a primeira geração que a expectativa de vida vai diminuir, né? Sim. Então você já entende que o cenário daqui para frente pode ser sombrio. Isso por hábitos, óbvio. Exato. Né? Então, imagina, até a nossa geração dos 40, 35 e em diante, nós tivemos um aumento de expectativa de vida. Essa nova geração tende a ter uma redução da expectativa de vida do período de vida, porque mau comportamento, obesidade, a torta direita, outras doenças associadas, vixe, né? Um papo longo, não tem nem muito jeito. Uma coisa que me veio à cabeça aqui. Marco teve um aumento absurdo de movimento no consultório durante a pandemia. Assim que começou a pandemia, decolou. Acho que muito transtorno alimentar se desenvolveu na pandemia, as pessoas tiveram aumento de peso e foram lá resolver a situação. E eu acredito que isso tenha tido grande impacto no seu negócio também, né? Muito, muito. Eu nunca fiz tanto procedimento, a não ser esse ano, né? Esse ano, com o advento do balão deglutível, que é muito prático e muito bacana, aumentou muito a demanda de pacientes. Mas em 2020, quando a pandemia entrou, foi uma explosão no consultório, foi melhor tudo. 2022 foi ruim, foi piorzinho. Quando a gente comparar com 2020, porque foi aquele momento, aquele afã. E aí o pessoal falou assim, mas eu não vou viajar, eu não vou fazer nada. Isso aí, acho que era um pouco isso. Eu acho que disso que a Vivi está falando tinha mais talvez disso. As pessoas não podiam viajar, as pessoas não podiam gastar, não tinham com o que fazer. As pessoas estavam trabalhando em casa, então tinham condição de operar e voltar para se recuperar em casa. Mas é um conjunto de variáveis assim que... Inclusive a ansiedade que dava por não poder sair, a preocupação com a pandemia. Vou morrer. Essa aí era desculpa para gastar o que fosse. Não, e comer tudo também. Não vou morrer, então vou comer tudo. Exato, mas isso mesmo, aconteceu mesmo. Aumentou muito. Muito. Mas faz parte, né? Todo mal da humanidade acaba você fuçando, você encontra um bem. E foi isso, o boom da internet hoje, da comunicação, não da internet, mas da comunicação, foi durante a pandemia. Porque até então, quem fazia live? Quem ia falar de assunto médico ou nutricional, coisa na internet? Poucas pessoas. Depois da pandemia, era live 482 todos os dias sobre o mesmo tema. Então, isso deu um belo de uma recheada no conhecimento, no segmento de saúde, né? Entre todos, né? Mas saúde, principalmente, que é o nosso escopo, né? E dentro do seu negócio, do seu ramo, qual é o pior conselho que você vê sendo disseminado nas redes? Olha, eu vejo poucos conselhos esdrúxulos, tá? Eu acho que para a obesidade, tudo que você fala, se você peneirar, tem algo legal.
Tem algumas coisas muito esdrúxulas, aquela telinha que os caras costuram na língua, que isso aí é um método estranho de emagrecer, que nem funciona, mas tudo bem. A sonda que passa no nariz, tem procedimentos e atuações que são inadequadas, mas sugestões e formas de se falar não são tão esdrúxulas assim, pelo menos no que eu tive acesso. Uma coisa que eu advogo muito, não sou a favor, é a perda de peso lenta. Todo mundo diz, um negócio muito intenso dizerem que tem que perder devagar. Porque é mais saudável. Calma, porque é mais Só saudável. que, infelizmente, pelo menos na minha prática, né? O que eu vejo, as pessoas não veem resultados, se desmotivam e abandonam e voltam aos hábitos. E ainda tem um outro problema, que talvez seja um problema importante para ti, para o manejo da obesidade através de procedimentos, que são os hábitos alimentares. É muito difícil uma pessoa querer perder peso ou fazer um jejum intermitente em uma casa em que todo mundo da casa é gordinho e todo mundo todas as noites pede lanche, pede iFood, pede coisas, pizza e hambúrguer, etc. Coisas extremamente saborosas, gordurosas, né? E às vezes cheirosas também. Então a pessoa está no mesmo ambiente. É uma coisa muito complicada. Eu vejo isso que na prática, isso que tu estava falando sobre essa dificuldade de perder, como não funciona, é que os pacientes que são muito determinados e conseguem resultados, eles se motivam, vão vendo o resultado, e aí então isso serve como um patamar. Não, vou fazer... Vou abrir mão do pudim, do docinho, do arroz, dos carboidratos, dos açúcares, né? Em prol de um emagrecimento. De um objetivo, de uma saúde maior, né? Exato, mas essa história de perca peso devagar, isso aí é aquela história, perca peso devagar e perca nunca. E nunca perca, é simples, porque o cara não vai perder, salvo raras exceções. E as exceções são muito legais, realmente elas vão ficar com menos flacidez, vão perder menos cabelo, vai ser maravilhoso, mas não vai emagrecer, porque vai desistir no meio do caminho. A gente falou disso no começo do podcast, e é exatamente isso. Então, estudos mostram que a perda de peso rápida, ela tem impactos metabólicos muito melhores, principalmente no tratamento de diabetes mellitus tipo 2, e é muito mais eficiente, e a perda de peso de quem perde o peso rápido é mais duradoura do que quem perde devagar, ao contrário do que advogam as pessoas que tendem a falar do emagrecimento lento. Então, na minha opinião, a pior coisa, que é o mais contraproducente para uma população geral, é a sugestão de perda de peso lenta. Se você tiver um público selecionado, um público ali pré-estabelecido, que você vai ter um controle adequado, que você sabe do perfil desses indivíduos, aí é ótimo, pode ser que seja maravilhoso. Agora, como massa, público geral, vamos perder peso lentamente, você está fadado ao fracasso. Então, não sou muito dessa linha de raciocínio. Mas você acha que isso está relacionado à época em que acontece? Por exemplo, a sociedade que a gente vive hoje é imediatista. Tem um senso de urgência muito diferente do que a gente tinha 40 anos atrás. Isso deve muito a conseguir tudo na ponta do dedo aqui no celular. E esse senso de urgência vai para outras áreas, vai para ter todos os resultados rápidos, inclusive do emagrecimento. Você acha que isso acontece mais hoje do que em uma época passada? Essa coisa de desanimar do emagrecimento lento e querer a coisa mais rápida? Com certeza. E, além disso tudo, o fato é que há 40 anos atrás a obesidade era muito menor. Então os impactos são diferentes. Mas com certeza hoje o estilo de vida que a gente adotou, depois da Revolução Industrial, as coisas mudaram muito para o ser humano. Então nós temos uma mudança importante nos últimos 40 anos nos últimos 30 anos com o advento da internet, que foi uns 30 anos que começou a pegar mesmo. As coisas foram para esse lado de agora. Eu preciso agora, é um iFood agora, é um negócio agora, e vamos que vamos. E emagrecer agora. Mas não rola. E desse do agora, tem também essa coisa do prazer imediato, né? As relações líquidas do Bauman, né?
Então, assim, eu quero o prazer agora. Eu não estou disposto a fazer o esforço para esperar a hora do almoço para comer um alimento saudável e aprender a gostar daquele alimento saudável. E isso, claro, a gente está falando de alimentação, mas isso serve para outras áreas da saúde, sei lá, saúde financeira, por exemplo. Sem dúvida. Né? Se o sujeito consegue não gastar nesse momento, ele vai poupar e no outro momento ele vai ter uma condição financeira diferente. Mas voltando para a parte da alimentação, isso acho que a gente pode abrir para várias outras áreas. Mas isso do imediatismo e do prazer é uma coisa do ser humano. Né? E talvez isso que tu falaste a geração que existe hoje, a população atual, da geração atual, vai ser a primeira que vai ter uma diminuição, né, da longevidade. Isso tem essa relação, talvez tenha relação direta com esse imediatismo, com essas relações líquidas, que é tudo muito... 100%. 100%, tem toda a razão. Exatamente. E uma pessoa dentro desse grupo que consegue se diferenciar, acaba sendo aquele cara que tem uma saúde muito melhor que o resto, ou nessa parte financeira, por exemplo, o cara que consegue ficar muito mais rico que os outros, porque ele consegue segurar mais dinheiro. E a gente pode extrapolar isso para outras áreas. Não tem nem dúvida. Agora, assim, para a gente ter montar um outro pensamento, para você, para mim, para Vivian, que estamos com o peso controlado, é muito fácil comer um hambúrguer. A gente come um hambúrguer. Para o obeso, aquele hambúrguer, para ele, é um fardo, porque ele quer, tanto quanto a gente quer. Só que para ele, cada dentada traz um prazer absurdo e um sofrimento bizarro. Porque ele sabe que ele vai ser julgado a cada dentada, enquanto nós não vamos. Então, é muito difícil, é muito profundo. E a gente tem que considerar isso a todo momento que a gente fala dessa doença. Porque a gente sabe da dificuldade que é. E é isso, o magro pode, entre aspas, não deve. Mas quando a gente come um hamburgão, o magrinho comendo um hamburgão, ninguém olha. O gordinho mandando um hamburgão, todo mundo, é por isso. E é o contrário do que falam pra gente, que aí você pode, come 2, falam pra mim, né? Come 2, come a batata também, porque você pode. E não é por aí, né? Não é por aí, ninguém pode, na verdade. Mas a gente não sofre o julgamento. Exatamente. E aí o julgamento faz aquele indivíduo ter mais ansiedade, tá mais triste. E mais conformado que já era. Ele quer comer igual a gente quer. Só que ele não pode porque ele tem uma doença. E é honesto ele querer. E é honesto olhar o profissional da saúde e falar para ele que ele não pode, porque aquilo vai matar ele. Só que ele quer. É igual quando você fala que, mas como o menino roubou o tênis do outro... E tal, e ele tem que ser preso, e tem que ser isso, tem que tudo bem, até tem. Mas ele quer o tênis. E a sociedade, a estrutura não propiciou para aquela possibilidade. Então a gente tem vários paralelos que podem ser montados, várias associações que nos levam a olhar para as pessoas que desejam com um pouquinho mais de respeito. Porque é difícil a gente falar assim, Marcos, quantos pedaços de pizza você come quando você pede? Eu como 2 ou 3, se eu tiver com fome. Agora, o obeso fala, 3? Pra quê? Come uma saladinha antes e depois você vai comer a sua pizza. É óbvio que pra gente falar isso que não tem problema é uma coisa, mas pro cara que tem o problema é infinitamente pior. Então, o olhar sobre a patologia... ele sim deve ser muito cauteloso, muito isento de julgamento, por mais que isso seja difícil para todos. Mesmo o obeso tem o julgamento contra o outro obeso. Então, é complexo. Mas é a vida. É assim, a gente tem um problema, nós temos que tentar fazer esse problema diminuir a importância. É difícil. Muito interessante o que você falou sobre ser honesto. É honesto ele querer, ele está com vontade... E ele é muito julgado, isso aí tudo é muito difícil.
Mas é muito sensível da parte de um médico e não é o mais comum. Eu estou do lado de 2 médicos muito sensíveis, que não olham o paciente só com aquilo que ele trouxe. Olha de forma integral, de todos os hábitos que levaram ele até ali, a história que levou ele até ali, as dificuldades, por que ele não resolveu de outra maneira. E isso é um diferencial gigantesco que eu acho que as pessoas buscam mais isso. E por isso que é tão difícil escolher um médico, né? Sem dúvida. Porque ela passa em um e passa em outro, e até olhar no olho daquele médico que tá me vendo de verdade, não tá vendo, você tá olhando, não tá olhando só mais uma pessoa gorda na sua frente. Você tá olhando aquele paciente com a história dele e o que levou ele até ali. É isso aí. Isso que faz a diferença. Barrichello, assim, eu acho, minha impressão, mas eu acho que a nossa sociedade é um pouco gordofóbica. E essa palavra gordofobia, né, é uma palavra da moda agora. E é claro que isso traz a coisa ruim, né, da gordofobia, que é uma coisa, mas traz do outro lado também a discussão sobre a obesidade, porque assim, a gordofobia, né, a fobia do gordinho, sempre de alguma maneira existiu. Só que hoje eu acho que quando a gente de alguma maneira fala, e isso eu tô falando a gente está falando dos gordinhos aqui, também pode extrapolar para outras áreas, né? A coisa das mudanças de sexo, né? Que hoje o menino pode escolher o sexo que ele nasce, que ele nasce com sexo, ele pode escolher o sexo que ele quiser, e essas coisas que são um pouco muito diferentes pra gente. O forçar um pouco que está acontecendo hoje na atualidade traz à tona a discussão. Então a gordofobia é a discussão do momento. E todo mundo está tomando cuidado e tem cautela quando vai falar de gordinho ou de alguma coisa relacionada à obesidade, porque pode ofender os gordinhos e tal. O que é uma coisa justa, eu acho que é legal. Mas existem, obviamente, os excessos das coisas. Tu acha que a nossa sociedade é gordofóbica? E mais do que isso, tu acha que o gordinho, que é o cara legal e só tá gordinho, como tu falaste, né, antes, acaba sendo um limitador importante para essa pessoa, esse cidadão, ele ser pleno, ter uma vida plena? Depende do ambiente que ele está, sim. Se ele tiver num ambiente que exige dele características que ele não tem, certamente é um fator limitante. E sim, nós somos gordofóbicos até um certo momento, de uma certa forma, que quando a gente fala o termo de gordofobia, é aquela situação onde você, não é que você tem aversão, porque a fobia, né, é o medo, a aversão a algo. É um termo meio desconexo, não é um termo correto. Não. Gordofobia, na minha opinião, não é um termo correto. Pode existir também, mas não é o que a sociedade é de fato. Então o termo não condiz de fato com o sentimento geral da sociedade. O que acontece é que a pessoa obesa, ela tem uma doença, e essa doença ela tem que ser abordada da maneira correta, com respeito. E aí o que acontece? Quando você tem, por diabético, você não vai falar, ô, seu diabético. Você entende? Você não vai xingar o cara de diabético. Mas de gordo você pode xingar, porque tem aí uma conotação negativa. Ainda está sendo incutida na sociedade um acerto de termos. Uma forma mais adequada de se entender a patologia, que está deixando de ser um termo pejorativo. Ser gordo hoje, ele vai sendo menos pejorativo do que era no começo, porque antes você sacaneava alguém chamando ele de gordo. Hoje você não sacaneia mais um cara chamando ele de gordo. Por quê? Porque
tornou-se uma coisa pejorativa, que vinha assim pejorativa, porque era alguém diferente do resto, mas hoje não, hoje é a regra. Então, você está gordo, se você expõe isso de uma maneira tranquila, sem ofensas, não é algo importante. Só que a gente tem uma normalização atualmente desse mimimi de uma série de questões. Você não pode falar coisas porque ofende todo mundo. E isso é difícil para nós médicos que tem que lidar com isso. Eu tenho que falar, não posso falar o gordo, tenho que falar o obeso. O obeso também não pode mais falar agora. Tem uma série de coisas que tem que falar. Então dificulta o processo. Você tem que ficar muito cauteloso. E o cara tá gordo, ele tá acima do peso, ele tá gordo, ele tá obeso, ele tem, chame do que for, mas tem que ser de uma maneira acolhedora. Se você falar, ó, gordo, porra, sacanagem, né? Uma coisa, se você for homofóbico, chamar o homossexual, tem uma série de formas de se falar a mesma coisa. Mas nós temos sim uma questão com as minorias. Isso é normal, porque são apenas diferentes. Agora, existe uma diferença grande em você ter um olhar diferente para aquela minoria neste momento, que nós estamos aprendendo a lidar com essa situação, aprendendo a respeitar o próximo do jeito que ele é. Nós estamos aprendendo. Não adianta ser hipócrita de falar, eu hoje, a amiguinha da minha filha gosta de ser chamado de menino. Para mim, aquilo não era normal. Não é normal aqui dentro do meu coração, mas eu respeito e acolho porque é a minha obrigação, é um ser humano. Agora, não é 100% natural ainda para mim algumas coisas. Então, o meu pensamento é que nós estamos numa evolução contínua, nós estamos aprendendo, nós somos hoje circundados de questões muito filosóficas relacionadas à parte do direito das mulheres, a homossexualidade, obesidade, série de assuntos delicados que a gente está aprendendo. E isso tem que acontecer mesmo e até mais rápido do que está acontecendo. Mas não é tão simples. Então, nós, como sociedade, como formadores de opinião, a gente precisa expor a realidade, entretanto, com cautela, sim, e principalmente e fundamentalmente respeito. Porque é um outro ser humano, independente, ele pode me chamar de narigudo e eu falo, porra, vou ficar bravo, mas por quê, meu? Eu sou mesmo. Fazer o quê? Você entendeu? Então, é difícil, não é simples. Mas é um aprendizado constante e provavelmente eterno. E já que chegamos no papo filosófico, eu tenho uma pergunta filosófica aqui. Você teve alguma falha que você acredita que te formatou para o sucesso, formatou para o que você é hoje? Alguma falha no meio do caminho que fez diferença? Olha, certamente eu tive inúmeras falhas, né? Uma preferida, vamos dizer assim. Então, eu com certeza eu tive inúmeras falhas, mas quando a principal coisa que me chama atenção, que eu não considero uma falha, mas eu considero que foi talvez um comportamento que eu tive que não foi adequado para um momento, que foi num atendimento de um paciente na época da faculdade, que ainda tinham 3, 4 colegas atrás de mim sentado na maca enquanto eu atendia o paciente ambulatorial. E aí eu fiz uma brincadeira que eu constrangi, não, né, a paciente eu não constrangi não, mas eu fiquei constrangido porque a paciente nem ligou pro que eu falei, foi uma brincadeira inocente, nada a ver, só que a galera aqui atrás chorava de dar risada, então aquilo me constrangeu, porque eu, sem querer, toquei num assunto desagradável, numa coisa que não era para ter, que a gente fazia contexto, ali não tinha nem contexto, foi uma brincadeira porque eu queria deixar a paciente à vontade e acabei ocasionando. Aquilo me fez pensar em toda vez que eu estou falando com alguém, olha, que o que eu tenho que tomar muito cuidado. Como é que foi? Como é que foi? Conta às vezes não dá. Não, foi muito engraçado. Não, conta. Porque assim, eu morava em Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto, tinha um menino na rua que ele era, sei lá, o que ele tinha um problema mental. E ele ficava com a mãozinha assim, fazendo esse movimento assim, com a mãozinha o tempo inteiro. Menino não, ele devia ter uns 30 anos.
e ele ficava pegando bituca de cigarro no chão, em frente a uma lanchonete chamada Mai Mai. Alguma coisa assim, Mai Mai, eu não lembro. E aí eu falei pra mulher, eu moro ali na coisa. A mulher falou pra mim, eu moro ali no bairro tal. Legal, ali onde tem um doidinho que fica fazendo assim com a mão, pegando bituca do chão. É ali mesmo, é meu filho. Ai, meu Deus. Aí, a galera atrás quase convulsionou de dar risada. Eu, puta merda. Mas não foi, tu não tinha como fazer. Não tinha, foi uma coisa. Mas aí, a partir desse momento, eu tomo cuidado. Já não brinco mais com as pessoas, a não ser que seja uma coisa muito light, nada a ver, mas não fala de outros, entendeu? Mas isso é muito, às vezes... Uma coincidência muito... Muito difícil, né? Mas às vezes a gente quer quebrar o gelo do relacionamento com o paciente, né? Porque a gente está assim, durante 12 horas trabalhando, a rotina é muito pesada, né? E às vezes a gente sente uma certa tensão e quer quebrar o gelo ali, né? Sim, exato. E fala, eventualmente, uma coisa para descontrair, teoricamente. E eu já várias vezes me arrependi de falar algumas coisas assim, né, com os pacientes. Mesmo que eu sou um cara bem tranquilo, assim, e não sou um amante dessa forma, assim, né? Não é o meu jeito de ser, assim. Mas eu entendo isso que tu tá dizendo e acho que a gente, como profissional, como médico, como um consultor, as pessoas vão no consultório para fazer uma consulta, né? Então nós somos um mentor, né? A gente está num papel diferenciado. A gente acaba, muitas vezes, não podendo se dar o luxo de fazer essas descontrações que, às vezes, eventualmente são mal colocadas ali, né? Às vezes, até a imensa maioria das vezes, todo mundo vai entender e tal, mas, por exemplo, desse assunto da obesidade, que é um assunto que é muito emocional e toca muitas vezes numa ferida muito dolorosa da pessoa, a gente às vezes tem que ter uma série de cautelas até para falar que ela está acima do peso, né? Exato. Então isso aí é uma coisa que, enfim, faz parte do nosso dia a dia e ter esse cuidado. Mas é o que eu disse, evolução constante. Em todos os cenários, toda vez que a gente lida com alguém diferente, seja de cor, credo, raça, sexo, opinião, time, qualquer coisa. O que é importante é você respeitar. Muitas vezes a sua vida te levou para um tipo de pensamento e você tem que respeitar a pessoa que vem. Se você acha que o cara está obeso porque ele quer, é um equívoco. Ninguém está obeso porque quer. Está obeso porque a vida acabou o levando para aquele momento. Então, nós estamos no momento de aprendizado. Muito aprendizado. Então, dia após dia, nós entendemos que o ser humano que é o que importa, que nós devemos respeitá-lo e ajudar é a nossa missão. Estender a mão é o que mais importa e com muito respeito. Basicamente isso. Se você segue isso, no final, dá tudo certo. Agora a gente está bem... Então vamos agora para a finalização. Eu queria te agradecer aqui, Barrichello, que é muito legal ter pessoas diferentes, né, com experiências diferentes, como é o teu caso. E queria que tu falasse, assim, para finalizar, um pouquinho sobre como que funciona esse balão que tu trouxeste aqui para a gente poder ter a experiência, conhecer, já que é uma coisa tão nova. Tu disseste que há 1 ano apenas chegou aqui no Brasil, é uma coisa bastante recente. Explicasse um pouquinho como que funciona isso daqui para a gente ter, então, o conhecimento sobre uma coisa realmente nova aí, né? Muito bem. Apesar de parecer ser uma prótese de silicone, né? Ele não é. Ele é um balão intragástrico que é um acessório de preenchimento de espaço dentro do estômago. O paciente, ele tá com um negócio desse dentro do estômago, ele tem saciedade precoce, ou seja, come uma pequena quantidade, se sente confortável. Partindo deste princípio, a reeducação alimentar é facilitada e
as escolhas alimentares são mais proeminentes, são mais olhadas, tem mais atenção para isso, porque já que o indivíduo tem menos espaço, então ele vai ter que olhar mais para isso. Então, esse é o mecanismo do balão. O balão é uma prótese de ocupação de espaço dentro do estômago que faz com que a pessoa coma uma pequena quantidade e se sinta confortável. O que isso aqui tem diferente dos outros balões? Que este, ao contrário da maciça maioria, não precisa de endoscopia para ser colocado. Ele é um balão deglutível, ele vem dentro desta pequena cápsula, que se vocês puderem observar é menor que a pontinha do meu dedo. Ele engole esta cápsula com um gole de água com gás, desce, que é uma beleza, pessoal, não tem, porque vai muito fácil. Quando no estômago nós fazemos um raio-x, identificamos o posicionamento e através desse catéter nós aumentamos, nós insuflamos esse balão com o líquido, que é uma água destilada que tem aqui dentro, com conservante, e ele se mantém nessa configuração aqui ovalada, meio esférica, e ele permanece dentro do estômago do paciente por 16 semanas. Depois disso, essa região aqui, ela solta, ele murcha e o paciente simplesmente evacua esse balão. Então, é algo realmente extremamente revolucionário e que funciona muito bem, uma perda aproximada de 15% do peso corporal total, que é muitas vezes o que a moça precisa para poder fazer a cirurgia plástica. Isso mesmo. Então, basicamente, é isso. Simples e eficaz. Que legal. E o paciente pode, depois de ter feito um balão desses, e aí depois, então, evacuou o balão, ele pode fazer um novo balão? Pode, pode. Essa é a beleza do negócio. Você pode repetir inúmeras vezes. E depois de quanto tempo? Existe uma pausa? Nós demos uma pausa, uns 2 meses de pausa. É pouco. É bem pouco. Rapidinho. Dá para ser até um pouco menos. Mas é que faz sentido o paciente ficar um pouco sem, para entender um pouco da dinâmica de vida sem o auxílio do acessório. Ele tem alguma limitação na rotina do paciente que está usando esse balão? Não. A gente pede para não tomar bebidas gasosas, só para que ele não tenha uma expansão do estômago e uma mudança de posição muito abrupta do acessório dentro do estômago. Sim. Então, os gasosos a gente solicita que seja retirado durante o uso do balão. Ajuda muito se livrar do refrigerante um pouquinho, depois ajuda na mudança de hábito, né? Difícil. Com certeza. Que bom. Barrichello, te agradeço aí a oportunidade, a paciência de até começar toda a coisa aí, né? Muito obrigado, assim, de coração a oportunidade aí, né, da gente estreitar mais laços, de vir aqui trazer muito conhecimento aqui, né, experiência de umas coisas diferentes, como, por exemplo, esse balão aí. Te agradeço muito e muito obrigado aí pela presença e pela luz que veio trazer aí para o nosso podcast. Eu que agradeço, foi um prazer assim imenso, uma delícia estar com vocês. Vocês são extremamente gentis, acolhedores, e eu tenho certeza que esse podcast ele vai alçar voos bem longos, porque é muito legal esse papo, esse manejo de vocês, bem fluido. Então, eu que tenho só que agradecer, espero que a audiência curta também, e eu estou à disposição para voltar assim convidado. Obrigada, muito obrigado. Foi muito bom. Acabou com um papo técnico, foi só um pouquinho, mas toda a explicação e toda a sensibilidade que você mostrou no seu trato com os pacientes foi o que encantou mesmo. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado.